Boa noite, gente. Hoje eu tô falando aqui da webcam, por isso que essa imagem tá tão merda aqui. E eu tô acostumada, né, a fazer vídeos pelo celular, mas eu tô vendo que aqui a imagem da webcam é realmente péssima, né? É pior do que a do celular. Porém, o meu celular, ele tá muito lotado, né, de arquivos, eu preciso fazer uma limpeza nele e eu não tô conseguindo gravar o vídeo, tá? Ele tá cortando, aí eu teria que fazer vários vídeos, né? E pra não fazer, por exemplo, que nem eu fiz das outras vezes, a parte 1, 2 e 3, eu vou fazer um vídeo só. Hoje é um vídeo bastante esperado, eu vou explicar aí pro praticante como se faz o culto demonólatra, tá? Eu faço o culto de uma maneira, outro demonólatra faz de outra, o outro de outra. Por quê? Porque na demonolatria não se tem uma receita de bolo, tá? Então, cada demonólatra vai ter a sua individualidade, a sua maneira de adorar o Deus antigo. Porque é isso que se trata a demonolatria, é a adoração ao Deus antigo, tá? A adoração ao demônio. Então, cada um vai ter a sua particularidade, a sua individualidade na hora de fazer o culto, tá? Eu estou fazendo esse vídeo também para auxiliar o praticante, tá? Eu tenho todo esse passo a passo que eu vou falar agora por vídeo, que é a minha maneira de fazer a demonolatria, né? De praticar a demonolatria. Eu publiquei no meu livro o passo a passo, tá? Porém, para as pessoas aí que não podem adquirir o livro, eu estou fazendo esse vídeo para que vocês tenham um conteúdo via voz também para poder explicar, tá? Porque como esse conteúdo ele está por escrito, aí o praticante ele fica com duas possibilidades aí, né? Duas possibilidades de consulta, tá? Ou o praticante vai consultar através do livro, né? Então, às vezes, por exemplo, você não tá podendo assistir um vídeo, aí você vai lá e tem todo o conteúdo detalhado no livro. Ou, às vezes, tipo, você tá num lugar que você não dá pra poder tá lendo o livro, e aí você vai escutar, né? Vai assistir o vídeo no YouTube ou então escutar, tá? Só tá num lugar que você só possa ouvir através do seu fone, né? E não tem a possibilidade de estar lendo o livro, aí você fica com duas alternativas aí, principalmente para aqueles que não adquiriram, né, ainda o livro. Então, fica o conteúdo, né, do passo a passo do culto demonólatra aqui no meu canal também, tá? Então, por isso que eu estou fazendo este vídeo hoje, né, referente a ele, tá? Vamos lá. Primeiramente, para você ter em mente um culto demonólatra, você tem que deixar para trás todos os seus preconceitos vigentes da nossa cultura, tá? Eu tô falando isso, tá, pessoal? Porque eu utilizo no meu culto demonólatra gotas de sangue. E quando eu falo gotas do meu sangue, tá? É gotas, tá? Não estou falando, por exemplo, que o praticante tem que se rasgar, se esvair em sangue, nem nada disso. Então, conscientemente, tá? O praticante, ele pode utilizar gotas do seu sangue no culto. E também utiliza o fluido e, né, a energia sexual, tá? Então, vamos falar disso desde o início. Nos cultos antigos aos deuses infernais, não só aos deuses infernais, mas outros deuses, tá? De outras essências, né? De outros mundos, né? De vários lugares, sempre se utilizou a prática do sacrifício animal antigamente, né? Se tinha muito a ideia de ofertar, né, o sacrifício animal como oferenda aos deuses aos quais você está cultuando. A mesma coisa era a oferta sexual. O sexo, ele é visto como sagrado, né? E não só o sexo para procriação, como eu já tinha falado aqui, mas também o sexo por prazer, tá? Então,
nos cultos, né, principalmente de fertilidade, nos cultos das deusas, né, vinculados à sexualidade, você vai ver Inanna. Tem também cultos, por exemplo, Afrodite, Astarte, entre outras deusas. Você vai ver aí o culto sexual, e não só das deusas, nos deuses também, tá? Deuses masculinos vinculados à fertilidade, você também vai ver aí, antigamente, o culto sexual, o chamado hierogamos, que é o casamento sagrado que se tinha antigamente, né? Dado aí a importância do ato sexual como uma energia de criação, seja ela para procriar ou também para reverenciar, né, adorar o prazer, o próprio prazer, tá? Então, tudo isso é sagrado para a teologia pagã, né, para o homem antigo. E esses cultos existiam. Então, hoje em dia, né, a gente adapta esses cultos. Por quê? Porque hoje, como eu falei em outros vídeos, nós temos várias leis, né? E não dá, por exemplo, pro praticante aí com uma cabeça vinda de uma cultura judaico-cristã querer fazer um sacrifício animal, porque o cara não sabe o significado disso, não sabe né, o significado de sacralidade que tem isso. Então ele não vai fazer o culto com responsabilidade, ele vai banalizar este ato, né, que você vê em diversas religiões, né, que utilizam, principalmente aí religiões de matriz afro, você vê candomblé, tá? Quimbanda também utiliza, né, sacrifício animal, né, para culto de Exus, pombogiras, né? Porém, de uma forma geral, tá? Não se vê aí as religiões fazendo mais, né, esse tipo de oferta. Por quê? Por conta, né, principalmente de toda uma moralidade, né, judaico-cristã bem hipócrita, né, porque o livro sagrado deles, você pega principalmente o Antigo Testamento, se tem diversas, né, oferendas de sacrifícios, tá, ao Deus cristão. E então isso era bem comum antigamente, né, mas como eu falei, nós temos que adaptar as nossas práticas, tá? Então, dentro do satanismo, nós não utilizamos mais o sacrifício animal. É muito difícil você pegar uma vertente que utilize, tá, o sacrifício animal. É bem difícil. Então, hoje, o que você tem? Você tem a prática do sacrifício do sangue do adepto, tá? Que é muito potente e é muito poderoso esse vínculo para com o Deus que você está adorando, tá? E quando eu falo do sangue do adepto, né, substituindo, por exemplo, essas práticas aí antigas, ou melhor, adaptando, né, sem perder o valor, que é o valor do sangue, né? Ou seja, o próprio adepto, ele vai ofertar gotas do seu sangue, tá? E também o seu fluido, a sua energia sexual, tá? Então, eu sei que muitas pessoas aí têm uma trava, às vezes, né, uma trava do sangue porque fica com medo, né? Às vezes pode ser uma trava mesmo de não gostar, né, de olhar o sangue, aí tudo bem, é algo psicológico, mas também tem aquele negócio, né, aquele conceito também que já vem com a cultura, né, que é o conceito de sangue, né, e tal, tá? Mas o sangue é muito poderoso e você pode utilizá-lo sim, demonólatra, tá? Nos seus cultos. E energia sexual, tá? E quando eu estou falando de energia sexual, eu estou falando de masturbação. Quando você chega no ponto do orgasmo, tá? Isso é de um poder imenso, porque nós estamos tratando de energia de criação. Todo mundo vem ao mundo através do sexo, tá? Então, na nossa cultura, a gente passa a ver tudo como impuro, né? Toda aquela cultura antinatural, né? Como eu já mencionei, de uma maneira mecânica. E a gente não para pensar que a gente vem ao mundo através dele, né? Através do sexo, do ato sexual. Então, ele é tão natural quanto o seu ato aí de ficar com fome, de comer, de ir ao banheiro, né? De fazer as suas atividades diárias. É natural, né? Vem da natureza isso, tá? Todo mundo faz sexo. Sem o sexo, nenhum de nós existiríamos,
tá? Então, muitos aí podem ficar, assim, meio travados, né? Mas, assim, é a cultura judaico-cristã que deu esse tipo de repressão, tá? Porque o antigo, ele tinha essa liberdade para com o seu corpo, porque o seu corpo era sagrado, entende? Então, tinha essa espécie de culto ao corpo, né? E nós podemos utilizar aí de maneira bastante poderosa na demonolatria, tá? Então, falando, né, primeiramente desses dois quesitos aí, porque eu sei que tem muita polêmica, né? As pessoas podem ficar com medo de fazer e tal, tá? Mas pode fazer sem nenhum problema, tá? E dá bastante resultados, tá? É uma das coisas, né, dos tipos de culto, porque serve como oferenda, né, dentro do culto demonólatra, tá? E serve como uma espécie de vínculo que você cria para com o daimon que você está cultuando, entende? Porque é uma essência que vem de você, né? É a essência, a energia de criação do sexo. E o sangue, a sua própria energia, né? Então é aquilo que te nutre, aquilo que sustenta você, né? Então é a sua própria essência criando um vínculo com o daimon ao qual você está cultuando, tá? Eu tentei mudar aqui a imagem, tá? Pra ver se fica melhor, porque, nossa, é terrível essa webcam, mas eu vou ter que gravar por aqui mesmo, tá bom? Então eu tô até segurando aqui pra ver se fica porque eu não sei mexer, tá? Lembrando, eu não sei mexer nessas coisas tecnológicas. Então, continuando, né? Então, antes de tudo, antes de você adentrar num culto demonólatra, você tem que ter essa mentalidade. Acabar com esses preconceitos, tá? Que vieram de uma cultura totalmente repressiva, tá bom? Então, o que você vai precisar para um culto demonólatra? O culto demonólatra, você vai precisar do selo do daimon, tá? Você vai precisar de um copo ou taça para poder servir líquido pro daimon, que seria o vinho. Muito utilizado antigamente, tá? Nos cultos. Muito consumido antigamente o vinho. Oferecido ritualisticamente, tá? Então tem aí ele é utilizado, né? A utilização dele como oferenda, tá? Você também vai dar velas. Você pode dar uma vela normal, tá? De uma ou mais. Você coloca quantas você quiser. 2, 3, 4, 5. O que eu coloco, geralmente, de vela, que eu comecei, né, a adaptar os meus cultos, a não utilizar tantas velas para as oferendas habituais, né? As regulares, que é as oferendas que você faz regularmente para o daimon, né? No decorrer dos cultos, tá? Que você vai cultuando e você vai dando. Então, eu comecei a colocar as velas normais somente para trabalhos em específico, né? Ou seja, rituais que eu quero fazer específico, de amor, destruição, para várias finalidades. Então, quando é ritual específico, eu utilizo a vela normal, tá? E aí, para culto, eu utilizo a vela de 7 dias. Por quê? Porque eu presto cultos regulares, né? Então, pelo menos uma vez por semana, eu tô lá prestando culto ao daimon, tá? Lembrando que você pode prestar culto 2, 3 vezes por semana, todos os dias, se quiser e puder, tá? Vai da sua disponibilidade do que você está prestando, tá? De como você está fazendo né? Está prestando culto, de como você está cultuando, tá? Então, por fazer cultos regulares, eu estou utilizando a vela de 7 dias para os cultos regulares e deixando as velas lá normais, né?
para trabalhos em específico, rituais que eu faço para mim em específico, tá? Se eu preciso fazer um ritual específico, eu vou lá e utilizo a vela, tá bom? Então vamos lá, tá? Lembrando, tá, que eu não faço pactos e eu não faço acordos nem nada do tipo pra ninguém, tá? Isso daí é utilização pessoal pra culto pessoal, tá bom? Então eu estou falando, quando eu falo trabalho, eu estou falando de rituais em específico, por exemplo, que eu quero fazer pra mim. Aí eu tô dando exemplo pra vocês também. Vocês podem fazer também da mesma maneira. Vai fazer um trabalho, né, um ritual em específico. Quero fazer um ritual em específico pra amor, tá? Pra prosperidade, pra cura, pra destruição. Aí vocês podem seguir esse modelo também, utilizar velas comuns e deixar as de 7 dias só para os cultos regulares, tá? Então eu estou falando de culto e rituais, né, que eu faço eu e os meus deuses, tá? Tá? Bem importante frisar isso para não ter pessoas depois me procurando querendo trabalhos, eu não faço, tá bom? Qualquer coisa, vocês veem o meu vídeo lá de pactos que eu estou falando sobre isso, tá? Você tem que fazer sozinho. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você aprender a cultuar os Daimons sozinhos, tá? E como você pode fazer isso sozinho. Aí você vai ter a energia do Daimon, você vai poder se comunicar com o Daimon, pedir coisas, tá? Lembrando que para pedir, né, que é a questão do acordo, ou então um compromisso mais sério, que é o pacto, que é para toda a vida, você precisa primeiro cultuar. Por isso que esse primeiro vídeo é sobre o culto demonólatra, tá bom? Então vamos lá. Bom, você vai precisar primeiro do selo, como eu falei. Você vai precisar de um copo com vinho, incenso para você dar pro Daimon, tá? Então você pode comprar um incensário bem baratinho, tem incensários aí de madeira, né, que você pode comprar, ou então de vidro, tá? Tem vários materiais para poder colocar o incenso, tá? Você vai ter aí as velas, né, como eu falei. E aí você pode dar também, você pode colocar pães, frutas, como era dado antigamente também, né, que era muito dado ritualisticamente, tá? Então você pode preparar lá um prato bonito com pães, frutas, tá? Você pode colocar pedras no seu altar, tá? Pedras, você pode colocar qualquer tipo de pedra, tá? Não precisa, qual pedra que eu coloco? Qualquer tipo de pedra, tá? Para ter a presença, por exemplo, de um mineral, né, no culto. Lembrando, tá, que o culto que eu estou falando é um culto direto, sem círculos, sem qualquer magia cerimonial. Geralmente, né, o praticante ele se atém aí a elementos, né, a direções, quando está praticando magia cerimonial. Por que eu estou falando isso? Porque se você for verificar as questões do culto, por exemplo, na demonolatria moderna, né, da Connolly, eu acho que vocês já devem ter visto, né, algo do tipo, para quem se interessa por demonolatria, que tem muito o que de conteúdo cerimonial no que diz respeito a você colocar de elementos, né, colocar tipo um daimon em cada elemento, né, e fazer dessa maneira. Mas o culto demonólatra clássico, ele é direto, tá? Não tem círculo, né? Mesmo que não seja aí um círculo de prender nem nada, mas é um círculo energético, né? Seja energético ou não tem círculos, tá? É uma demonolatria direta, porque você vai evocar o Deus e adorá-lo, cultuá-lo. Então, o que consiste na demonolatria mesmo, né? Diretamente. É o En do Daimon, que é a evocação, é a conjuração, como eu já falei em outros vídeos, é o chamamento que você vai fazer pro Daimon, tá? E ele já foi utilizado por outras comunidades demonólatras, tá? Então tem toda uma egrégora de culto para poder evocar aquele deus, aquela deusa que você quer chamar, tá?
Então, a demonolatria consiste no endodaimon, tá? E nas oferendas, tá? Então, você está chamando o daimon e você está entregando as oferendas e se dirigindo a ele como um deus, o cultuando, adorando como um deus, tá? Então, é basicamente isso. Falando do selo em específico, tá? Por exemplo, o selo, deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui no celular, peraí. Porque não dá pra eu poder gravar o vídeo, né, no celular, porque tava cortando. Porém, deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem de selo pra vocês verem. Peraí. Rapidinho. Peraí, tá, gente? Ó, não sei se vocês conseguem ver. Este aqui é o selo de Citri, tá? Este é o selo de Citri. Só pra vocês darem uma olhada, tá? Então, esse é o selo de Citri, certo? É assim que vocês pegam um selo. Vocês podem pegar diretamente pela internet. Você digita lá o selo do daimon que você quer e você vai ter acesso ao selo. E aí, como você pode fazer? Você pode desenhar esse selo, se você for bastante habilidoso aí, né? Assim, eu aconselho, primeira opção, você imprimir o selo, tá bom? Você imprima o selo. Porque aí fica uma coisa mais bonitinha, né? Vai estar lá o selo impresso. Você pode plastificar, você pode, né, deixar ele bonitinho. Você recorta, tá? E aí você pode encontrar ele de várias cores, tá? Tem no Google, na internet, tá? E aí você vai preparar o seu selo. Você vai, depois que ele estiver impresso, você vai recortar, tá? E aí aquele vai ser o selo que você vai utilizar, tá bom? Ou então você pode desenhar. Se você souber desenhar bem, tá? Eu não sei desenhar tão bem, né? Se bem que o meu altar, que é todo de madeira, fui eu que talhei os símbolos dos deuses que eu cultuo no altar, tá? Então ficou uma coisa bem bonita mesmo, porque tá direto na madeira, né? Ficou, assim, bem estiloso. Mas eu fui com todo cuidado, né? Talhando o desenho devagar, pra ficar uma coisa bem bonita, né? A mesma coisa, se você vai desenhar, desenhe com todo carinho, pegue um papel, tá? Porque aquele vai ser o seu símbolo, vai ser o seu selo de culto, tá? Então, é o selo do daimon, né, que você vai cultuar. Então, você vai lá e você desenha, né, do jeito que tá o selo, lá bonitinho, tá? Ou então, a primeira opção, como eu falei, você imprime, tá? Aí, imprimindo, né, com esse selo impresso, você vai fazer o quê? Você vai ativar este selo, tá? Então, vamos lá, passo a passo. Primeiro, você vai ter um selo, que é o essencial, o selo do daimon, tá? Que vai servir como um portal, tá? É uma assinatura espiritual desse daimon. Tudo bem que este selo, né, teve referências aí em grimórios, então ele foi criado e tal, tá? Mas ele tem toda uma egrégora espiritual
em cima desse selo. Então, é um selo que serve aí para você convocar, para você evocar o Daimon, tá? Então, ele é bastante importante. E aí, a partir do momento que você tem esse selo, tá? Você vai fazer o quê? Você precisa consagrar. Eu falo ativar, que é a mesma coisa de consagrar o selo, tá? Todo esse passo a passo que eu estou falando para você que tem um altar fixo para o culto ao Daimon, para o culto demonólatra. Já já eu vou explicar a questão de um altar móvel, que você também pode fazer, tá? Vamos por partes. Mesmo que fique bastante extenso e o vídeo não tem importância, tá bom? Então, o que você vai fazer, tá? Para ativar, consagrar o selo. Você tem 3 opções. Você pode consagrar esse selo através de gotas do seu sangue, tá? Através da sua energia sexual ou somente entoando o En. Primeira opção, sempre você vai ter que entoar o En, porque é a evocação. O En é a evocação. Lirashi alora vefa citri, tá? Esse é o En de Citri. Você encontra ele também em qualquer lugar. Só você colocar no YouTube, tem aí os Ens de todos os Daimons, tá? Você encontra de todos. Encontra até o En Satanás, tá? Que é um culto satânico, que depois eu vou fazer um vídeo falando sobre ele. Mas é basicamente a mesma, o mesmo modo de culto. Só muda porque vai ser o En Satanás e vai ser o culto referente a Satanás. Então tem algumas coisas específicas que eu vou falar em outro vídeo, tá bom? Esse vídeo eu tô falando do culto geral demonólatra, tá? Pra qualquer deus infernal. Aí o de Satanás eu vou colocar um culto satânico falando somente do culto a Satanás, tá bom? Então, o principal é o En, né? A evocação desse Daimon, tá? A evocação do En, né? Quanto tempo você fica entoando? O En, assim, no culto demonólatra é muito importante a meditação. Ou seja, você, num ambiente tranquilo, entrar em conexão, né, com aquele Daimon. Então, você vai entoar o En, né, você vai ficar bastante tranquilo, tá? E aí você vai entrar em sintonia com as energias daquele Daimon ao qual você está evocando a presença. Lembrando que o que aparece, o que comparece ao local, tá? E não é que você vai conseguir ver o Daimon na sua frente. Não. Você pode sim sentir a presença, podem acontecer coisas no meio do ritual, tá? Que aí atestem a presença aí de espíritos, tá? Porém, quem geralmente comparece no ritual demonólatra são as legiões do Daimon, do deus infernal, né? Que são compostas por vários outros demônios, tá? De ordem inferior e vários, né? Milhares e milhares de espíritos, tá? Então, uma coisa você tem que ter em mente: nós nunca estamos sozinhos, tá? Tem sempre alguém conosco. Mesmo que nós não conseguimos ver, tem sempre algo conosco, tá? Você nunca está sozinho. Então, o que vai comparecer ao local vai ser as legiões, né? Geralmente é as legiões do Daimon evocado, né? Que comparecem em nome daquele deus infernal que está sendo evocado, entende? Então, é muito importante aí, né? Você saber disso, tá? Então, na hora que você está evocando o Daimon, isso, você está convocando as forças daquele Daimon, as legiões daquele Daimon que comparecerão em nome dele ou dela, tá? Principal, então, é o En, né? O En do Daimon é o principal do culto demonólatra, tá? Nisso, o que vocês vão fazer? Vocês vão, então,
falar o Endo Daimon, né? Meditando, bem tranquilo. Tempo, né? Como eu falei. No mínimo, uns 5 minutos, tá? Você não quer ficar, né? Tipo, cronometrando as coisas. Você não precisa. O que você pode fazer? Hoje, né? A gente tem aí nosso celular e tal. Então, você pode, pra te auxiliar no culto demonólatra, você pode colocar o seu relógio pra despertar, um cronômetro. Tipo, aqui é 9h16. Entendeu? Se você for ficar aí, você tem que ficar no mínimo uns 5, 10 minutos. Tá? Entoando entrando em conexão com as energias daquele daimon que você está evocando, tá? Do demônio que você está evocando. Então, por exemplo, 9h16 é agora. Você coloca lá no seu relógio para o relógio tocar umas 9h26. Uns 10 minutos. Põe lá para tocar. E vai, né, tá? Se joga no En, tá? Que essa é a evocação, é o En do daimon. É a conjuração. Você está chamando as legiões do daimon a comparecer no mesmo local que você está. A evocação se trata disso. A evocação do daimon é o En, tá? É você conjurar o En, tá? Então, você vai lá, né? Lirashi, Alora, Vefa, Citri. Tô dando um exemplo de Citri, tá? Pode ser qualquer outro daimon, tá? Qualquer outro demônio. Tô dando um exemplo de Citri, que é o daimon que eu cultuo, porque sou pactuada, né? Sou pactuada a Citri. Tenho pacto também com Lilith, tá? Que foi a primeira deusa a ser pactuada é Lilith, foi Lilith. Só que o culto de Lilith é muito específico, tá? E não deve ser feito, por exemplo, em altar satânico, nem... Tem que ser um altar só dela, é muito específico, tá? É um altar independente. Você tem também que ter aí a mentalidade aí do comportamento que você vai ter ao cultuá-la, entende? Então é bem específico. Eu tô dando o exemplo de Citri, mas pode ser outros daimons, outros deuses infernais aí que você queira entrar em contato para cultuar, tá? E aí depois, quando você estabelecer um culto, você pode assumir um compromisso mais sério, que eu vou entrar em questão, vou fazer um vídeo só de acordos e pactos, que eu vou explicar para vocês do que se trata um pacto, tá? Eu assumi um pacto com Citri, porque eu assumi um compromisso mais sério com esse deus, tá? Primeiro eu estabeleci um culto. A partir do momento que eu tive uma afinidade maior, um vínculo maior com esse deus de culto, eu resolvi assumir um compromisso para toda a minha vida com ele. Assim como eu assumi um compromisso para toda a minha vida com Lilith. Tá bom? E assim como eu assumi com Satanás, tá? Por ser satanista, tá? Eu assumi um compromisso de pacto com Satanás. Então, são os meus deuses de culto, tá? Os 3 são os meus deuses de culto, que eu sou pactuada, tá? E cultuo mais deuses, que eu não sou pactuada, mas os cultuo. O principal de tudo, gente, que vocês têm que ter em mente é o culto, tá? O principal é o culto. Você não precisa ser pactuado, mas você precisa cultuar. Porque o culto é indispensável. Não é tipo, você se pactuou, tô pactuada e já era, parabéns. Não, tá? O pacto é um compromisso. Um compromisso que você vai continuar cultuando aquele daimon pro resto da sua vida. Por isso que é um compromisso de mais peso ainda, né? Então, assim, é mais sério, tá? Então, não é banal, não é, eu tô pactuada e já era, você tem que cultuar, tá? E o principal de tudo é o culto, tá? Então, vamos lá. Então, o principal, tá? Pra você evocar o Deus é o En. Então, você está lá, né? Você vai começar a evocar o En, né? Do daimon, tá? Por exemplo, você tem lá um selo, né? Eu dei o exemplo do selo de Citri.
você imprimiu lá o selo e tal, e aí você vai começar a evocar, né, o En, né, o En de Citri, tá, no caso, nesse exemplo, e você vai ficar aí, no mínimo, tá, uns 5, 10 minutos só evocando, sentindo a energia do Deus, tá, evocando, tá. E nesse processo, o que você pode fazer? Quando é a primeira vez que você está ativando e consagrando o selo, você, ao mesmo tempo que você está evocando o Citri, você já pode ir consagrando aquele selo a ele, ao mesmo tempo. Ou seja, dando gotas do seu sangue, tá? Novamente, gotas, sem se cortar ou se rasgar. Aí vamos lá, como você faz isso, tá? Hoje tem lancetas, né? Aquele instrumento lá de medir diabetes, você pode utilizar. Você pode utilizar uma agulha, tá? Própria para isso, né? Você deixar só essa agulha para fazer esse tipo de ritualística, ou então uma gilete para fazer só esse tipo de ritualística. Então, uma lanceta de medir diabetes, tá? Uma agulha ou uma gilete esterilizada, tá? Higienizada, lembrando que você sempre tem que higienizar, tá? Então você deixa esse instrumento só para isso. E aí o que você vai colocar? Você vai colocar no máximo umas 3 gotas do seu sangue, tá? Então, lembrando, né? Não é se rasgar, né? Vou fazer tipo né, um corte que vai precisar de ponto. Não, gente, né? Não sejam retardados. Estou falando de gotas do sangue, tá? Hoje em dia, quando você vai fazer exame, você tira sangue lá, né? A enfermeira tira com a seringa e tal, é uma coisa normal, tá? Gotas do seu sangue, você vai utilizar gotas do sangue, tá? Para o quê? Para uma prática religiosa do seu sangue. Entende? O que é super suave, entendeu? São gotas do seu sangue, tá? Lógico, para quem quer utilizar o sangue, como eu disse, é um potencializador, né? Como um potencializador, tá? Ele cria um vínculo bastante forte com a ritualística do culto demonólatra, porque aquilo, além de oferenda, serve como um vínculo de culto, como eu frisei, tá? Porém, para quem tem problemas em utilizar o sangue, né? Que não gosta de ver sangue, né, tem problemas assim de cunho psicológico mesmo, não gosta, entendeu mesmo? E aí é uma trava mesmo da pessoa, não é nem uma trava religiosa, nem cultural, nem nada disso, mas que a pessoa não gosta mesmo, entendeu? Aí tem outras alternativas, tá? Eu tô falando primeiro, tá? A primeira alternativa aí de ativação, consagração do selo, porém eu vou falar, né, agora de outras também, tá? Então, primeiramente, pra você que vai fazer com sangue, aí você pode dá, né, as gotas, deixa cair umas 3 gotas do seu sangue no selo. E aí você vai consagrando, né? Você vai entoando em, tá? E consagrando, tá? Você pode, tipo, falar o em e falar que está consagrando em nome de Citri, tá? Consagrando aquele selo para o Deus Citri, tá? E você já estará consagrando o selo dele. Tá bom? Lembrando que sim, é pra deixar as gotas caírem no selo. Gente, assim, a gente sabe, né, que a gente vê por aí na internet várias pessoas com aqueles altares, assim, tipo, a pessoa, né, pode fazer um altar bonito, pode fazer, tipo, sabe, colocar bastante coisa de enfeite, um negócio, né, mó arrumado e tal. Mas, o culto demonólatra, ele tem que ser praticado. Então, o que você precisa, os seus utensílios, tudo o seu altar, ele tem que estar em uso. Então, um altar demonólatra não é aquele altar bonitinho, arrumadinho. É um altar que é usado, tá? Então, sim, não é... demonolatria não é estética. Né? Você enche o teu altar com caralhada 4...
né? Aquelas pessoas que, tipo, fazem um altar lindo, assim, pra porra, só que nunca utilizam o altar só fica lá de enfeite. Isso não é um altar. Isso é um enfeite. Concorda? Estão usando os utensílios do altar para enfeite. Um altar se usa, tá? Porque demonolatria é prática. Não adianta você criar um altar muito lindo e nunca usar ele. Não adianta que você consagrou uma vez para aquele Deus e nunca mais usou. Você não teve contato com as legiões do Deus, você não tem vínculo com aquele Deus, porque você não cultua ele. Você deixa o seu altar de enfeite, tá? Então isso não é culto, tá bom? Um altar demonólatra, os utensílios demonólatras, eles são sim, né? Por exemplo, que nem na prática aí de se utilizar gotas de sangue, vai sujar o selo e vai ficar manchado, e vai ficar muito manchado, porque você vai usando. Cada vez que você for prestar culto àquele daimon, você vai utilizar o mesmo selo, que eu vou chegar nessa ponta. Você não vai jogar o selo fora, é o mesmo selo. Então o selo vai ficar manchado lá, vai ficar utilizado, né? Um selo de uso. Com bastante bastante marcas de sangue, entende? Um selo está utilizado, porque você está praticando, você está utilizando. E aquele símbolo, né? O selo, conforme você vai utilizando, cada vez que você vai praticando, vai ficando com uma carga de grande, né? De mais, aí, cada vez mais com poder, tá? Cada vez mais com vínculo com aquele Deus, tá? Então vai ter lá a sua energia e a energia dos espíritos daquele Deus, né? Naquele selo. Então é muito importante, né? Esse vínculo. Então o selo demonólatra vai estar em uso, vai estar lá manchado de sangue. Eu poderia aqui mostrar os meus aqui no meu altar, só que eu tenho certeza, né, que se eu mostrar aqui o selo com sangue e tal, é capaz de, né, do YouTube, sei lá, não sei como funciona, né, de falar, ó, ela tá mostrando o selo com sangue e tal. Então, é melhor eu não mostrar, tá? Mas está aqui os meus selos em cada altar, tá? E utilizados. Porque é isso que conta, você utilizar. E são bem utilizados, tá? Com bastante sangue, tá? Não é uma coisa esteticamente, assim, que você fala, nossa, né? Aquele, né? Tipo, é utilizado, é prática, tá? Que é isso que conta, tá bom? Então, tá, você vai lá, você ativa o selo, você consagra com o sangue, você já pode utilizar aquele selo como oferenda, tá? Ou seja, você vai verbalizar pro daimon que está dando aquele sangue em oferenda. Você está evocando o daimon. Se você está chamando o daimon na sua presença, né? Ou seja, as legiões do daimon vão comparecer no local que você está, tá? Em nome daquele daimon, você vai estar falando com as legiões do daimon. Então você vai estar falando pro daimon que está dando aquelas oferendas para ele, tá? É assim que é o culto. Você vai estar cultuando, vai estar tratando ele com respeito, se dirigindo a ele como um deus, a ela como uma deusa, né? E vai estar lá pondo o seu sangue no selo, tá? Pra consagrá-lo. Isso é a primeira vez, tá? Que você tá consagrando o selo, tá? E aí você já pode colocar como uma oferenda também. Você pode colocar gotas do seu sangue no vinho, tá? Ou também você pode colocar essas gotas de sangue na vela. Nas velas que você vai dar, né? Você coloca na parte da vela mesmo. Que aí quando você acender a vela, quando for consumindo, né? A vela for sido consumida aí pelo fogo, aí vai a sua oferta aí de sangue da vela junto com o fogo, tá? O que é muito potente também. Você pode fazer dessa maneira, não tem problema. Tá? Eu tô falando aqui, tô frisando mais, tipo, pra quem vai ser a primeira vez que vai consagrar o selo, né? Pra pessoa aprender aí como consagra, né? Barra ativa, né? Que seriam, né? Que falam, né? Já ouvi muito por aí, ativar selo é a mesma coisa que consagrar, tá bom? E aí você vai dar esse sangue em oferenda, né? Falar, estou oferecendo também como oferenda o meu sangue e tal, entendeu? E depois, lógico, de que você entoou um en, né? Depois que você evocou o daimon, tá? Outra maneira de você ativar, consagrar este selo. Para você que tem problemas aí com o sangue, você pode fazer com a sua energia sexual. Você vai se masturbar, tá?
se concentrando no rito que você está fazendo, tá? E quando você chegar ao orgasmo, você vai se tocar, tá? Na parte aí que você teve o seu orgasmo e colocar você vai tocar no seu fluido sexual, né? Sua energia sexual e vai tocar no selo, dizendo que está consagrando aquele selo para o demônio X, né? Que você tá chamando, tá? E ao mesmo tempo você fala, consagro e oferto este fluido sexual em oferenda a ti, ó Citri, por exemplo. Entendeu? Ofereço em oferenda a ti, seja qual for o demônio que você está cultuando, tá bom? E aí você está consagrando o seu selo também com energia sexual. Uma terceira opção, caso você tenha, tipo, uma trava gigantesca com, né, questão de masturbação, a gente sabe aí a nossa cultura e tal. Às vezes as pessoas têm travas e não conseguem fazer, querem, mas não conseguem fazer. Então, se você tem travas aí com sangue e energia e fluido sexual, a terceira opção, tá? Sempre, como eu falei, com um En, você vai evocar, né, aquele Daimon, entoando o En dele, e vai pedir para o Daimon consagrar o selo para você. Aí você vai pedir, tá? Essa é uma terceira opção, só se você, assim, não quiser mesmo utilizar o sangue e o fluido sexual, que é muito potente, tá? Estou falando a nível de ritualística mesmo, é extremamente potente esse tipo de oferta num ritual, tá? E muito bem recebida por todos os demônios, tá? Então, se você não quer dar nenhum seu sangue, nem gotas do seu sangue, nenhum fluido ou energia sexual, você pode fazer dessa maneira. Você entoa o En e pede para o Daimon consagrar aquele selo, beleza? Consagrou o selo, você vai oferecer lá, verbalizar para o Daimon que está dando aquelas oferendas. E as oferendas que eu falei, você vai colocar o incenso, tá? No meu livro eu coloquei, né, as oferendas habituais, o tipo de incenso que você dá para o Daimon. Mas é uma coisa muito pessoal, você pode colocar o incenso do aroma que você quiser. Que mais, assim, a sua intuição, assim, falar, quero dar esse aqui, entendeu? Aí você dá, ou então, se caso, por exemplo, você almeja uma bênção, assim, muito específica, né? Você pode combinar aí, eu tô falando aí de casos que a gente utiliza até em ervas, né? Dentro da bruxaria mesmo, as propriedades, né, das ervas, né, das plantas, né, que nem, por exemplo, o citri, tá? Para atração sexual, você pode utilizar canela, jasmim, né, rosas. E você pode colocar também no seu ritual lá demonólatra, não só o incenso, né? O incenso é básico porque, que nem eu falei, isso daqui nós não estamos utilizando uma magia cerimonial, né? Que tem toda aquela cerimônia e tal, né? Questão de elementos, né? Questão de direções e tal. Mas se você for ver, todos os elementos já estão lá, tá? O incenso já é um representativo do elemento ar, tá? As pedras que você coloca, um mineral que você coloque lá perto, né, do selo do Daimon no seu altar, já vai estar representando, por exemplo, o elemento terra, tá? O vinho, tá, no cálice, vai estar representando o elemento água, tá bom? E a vela, que o essencial da vela é o fogo, o elemento fogo. Então, para você ver, todos os elementos, por exemplo, de uma ritualística, que seria cerimonial, estão lá. Mesmo você não fazendo um cerimonial, uma magia cerimonial. Entende? Tipo, colocando cada demônio num elemento e tal. Tudo bem, você pode fazer isso. Pode sim, tá? Existem rituais demonólatras que fazem isso, tá? Mas você pode fazer essa demonolatria diretamente que eu estou ensinando aqui, tá? E aí, pra você ver, todos os elementos estão lá. E mais, você está utilizando também elementos poderosos que eram utilizados antigamente, o sangue e o sexo, tá? Então, vamos lá, tá? Então, você vai lá e você vai verbalizar, né, as oferendas que você tá dando, como eu estava falando, tá?
as velas, o incenso, o vinho, as frutas, pães que você queira colocar, opcional, as ervas, como eu falei. Você, em vez você, além do incenso, né? Você coloca o incenso, mas se você quiser colocar mais, por exemplo, ervas que combinem com aquele deus, né, em específico, vai fazer, né, que é bênçãos amorosas de atração. Você pode colocar também pauzinho, né, canela em pau, né, que é a própria erva, põe num pratinho de oferenda, entende? Você pode colocar rosas, né, violeta, né. Por exemplo, você vai fazer eu coloquei no meu livro, tá? Isso. Citri, ele tem um poder muito parecido com Lilith na questão vampírica, tá? Então, você pode criar aí uma ritualística para atração de súcubos e íncubos, tá? Então, para você atrair esses espíritos aí, você pode fazer ataques, tá? Desde ataques, magia mesmo, né? De ataque mesmo, né? Trabalhos, feitiços de ataque, como feitiços aí vinculados aí ao amor, a dominação amorosa também, muito legal, tá? E assim, você pode utilizar, por exemplo, ervas, né, que tem um poder aí atrativo muito, muito grande. Que tanto atrai. Aprendam o seguinte: uma erva que atrai, ela também repele. Tá? É aquele mesmo esquema que eu tinha falado antes, que todo bruxo aqui, né, o bruxo, né, ele sabe destruir e sabe curar. Se ele sabe curar, ele sabe destruir, tá vinculado, né? Esses dois campos aí, né? Essas duas habilidades. Então, que atrai também repele. Então, você pode usar, por exemplo, nessa questão de ataques, né? Com súcubos e íncubos, você pode utilizar manjericão, arruda, entende? Então, você pode colocar a própria erva, sabe? Num pratinho, colocar próximo do selo, ou então colocar até em cima do selo. Aí, depois, quando acabar a ritualística, né? Aí depois você tira, né? Depois que você entregar como oferenda. Mas você pode pôr também, é opcional. Mas você pode pôr, tipo, pra potencializar o ritual. Entende? Então tem muita coisa que dá pra fazer. Depois eu vou fazer vídeos específicos, tá? De ritualísticas específicas. Por exemplo, ritualística amorosa que você pode fazer. E você pode fazer com fotos das pessoas, tá? Hoje em dia a internet tá aí pra isso, tá? Com bonecos também você consegue fazer. Então eu vou ensinar isso pra vocês, vai ser em outros vídeos, que aí eu vou fazer em específico essa ritualística, tá? Pra poder ensinar pra vocês como faz. Vou falar passo a passo em específico, tá? Então vai ter bastante tema legal, tá bom? Que aí eu vou falar agora, eu tô frisando no culto mesmo, tá bom? Então isso daí é opcional, né? Você vai colocando pra potencializar o ritual, entende? Então esse é o culto demonólatra. E você vai dar suas oferendas, vai, por exemplo, no exemplo de Citri, né? Vai entrar em contato com a energia dele sempre respeitosamente, né? Entregar as oferendas e depois quando você for finalizar o ritual, você vai simplesmente agradecer muito respeitosamente, tá? As energias do Deus, tá? Tratá-lo como um Deus que ele é, tá? Assim como qualquer outro demônio, tá? Um deus infernal. E você vai se despedir, tá? E finalizar o ritual. Sem círculos, sem baboseira de querer prender o deus e ser ridículo. Você vai estar sendo patético querendo fazer isso, né? É um deus. Nenhum círculo vai prender ele, nenhum símbolo salomônico, nenhuma dessas merdas, esses lixos. Entendeu? Então, na demonolatria, você adora diretamente o demônio. Você adora diretamente o deus infernal, tá? E essa é a adoração direta. Agora, eu vou explicar algo para as pessoas aí que não tem a possibilidade de um altar fixo. Eu fiz um capítulo no meu livro que são justamente para os praticantes, né, visando a nossa realidade aí brasileira, que nós somos um país laico, mas a gente sabe que tem uma cultura aí cristã, né, e várias, né,
pequenas igrejas, grandes negócios, né, por aí, né, desses bando aí de evangélico chato, né, que você sabe que sempre tem a maior parte da população aí, às vezes tá inserida numa família cristã aí que enche o saco, entende? Às vezes até a família direta, pai, mãe, enchendo o saco, saca? Então, e às vezes, por exemplo, o praticante não mora sozinho, então pode criar um conflito aí no culto demonólatra, né, pra esses membros, né, da família e tal, esses parentes, né, e aí tem uma possibilidade aí, você que não pode ter um altar fixo, você pode ter um altar móvel. Então eu vou dar 2 exemplos. Se você está inserido nesse tipo de situação que eu descrevi e você tem a sua privacidade de ficar no seu quarto, tá? Você pode fazer da seguinte maneira o culto demonólatra. Sim, tá? Porque você pode cultuar normalmente, discretamente, tá? Então, para você que tem a possibilidade de ter um altar móvel, o que você faz? Esses utensílios aí que eu falei, como o copo ou taça para servir o vinho, o incensário, o selo do daimon, né? Seriam basicamente esses, né, que você guarda, né, que você teria que guardar, né? Você vai o quê? Você vai consagrar, né, como eu já expliquei como consagra, tá? Você vai consagrar e você vai ter o quê? Uma caixa ou um baú que você vai montar o seu altar na hora só que você for utilizar. E na hora que você não for utilizar mais, você guarda, tá? Então você tá lá sozinho, trancado no seu quarto. Se você tiver essa opção aí de privacidade no seu quarto, você pode montar o seu altar, né, numa superfície, tá? Que seja uma mesa, tá? Não no chão, numa mesa. Aí você vai montar o seu altar, vai fazer o culto, como eu expliquei, né, anteriormente, tá? Normal. E aí depois, finalizando, você guarda. Aí a questão das oferendas. Geralmente, quem tem um altar fixo, deixa a oferenda aí, no máximo, uns 3 dias, tá? Principalmente se vai ter comida, coisas que estragam, né? Então, você deixa, no máximo, até 3 dias. Tá? E depois tira, limpa, tudo normal, tá? Se você não puder, você deixa em menos, tenta deixar de um dia pro outro. E se não puder de jeito nenhum, assim, que tem que, tipo, tirar rápido, porque tem, né, gente enchendo o saco, né, ou então, né, não tem possibilidade de ficar com as oferendas lá no lugar, você pode, por exemplo, vai na ritualística, pra quem pode ter um quarto. Aí pode ter a privacidade no quarto, né? E aí entra nesse quesito aí na situação, aí na segunda situação de não poder... tem o quarto aí, mas não pode deixar, tipo, de um dia pro outro, tá? Então, você espera pelo menos as velas acabarem, tá? Você entregou a oferenda, espera as velas acabarem, tá entregue, sua ritualística já tá feita mesmo, aí... E não vai ter outro jeito, né? Você vai ter que tirar rápido. Então, aí você pega e limpa o local, tá? Mas espera as velas acabarem e aí depois você limpa, tá? E aí, isso você utiliza o seu altar móvel, tá bom? Se caso você não pode ter um altar móvel, que nem um altar móvel, tipo, você não tem, tipo, privacidade pra fazer isso e tal, é meio zoado, saca? Onde você mora, né? E... aí você pode fazer da seguinte maneira, tá? Você tem que meditar entrando em contato com o daimon, lógico, pra fazer a evocação, né? Que é através do En, como eu falei. Então você pode fazer de uma maneira mais discreta. Você pode, aí, no momento que você estiver tranquilo, tá? Mesmo que você não tenha privacidade de ter um altar móvel que alguém vai mexer. Ah, e lembrando, se você tiver a possibilidade do altar móvel, no quesito do selo, tá? Em vez de você colocar o sangue no selo, porque aí outra pessoa pode mexer, né? Abrir, né? Você já tá tendo um altar móvel, é porque você não pode ter o altar fixo, né? Principalmente aí a gente encontra o empecilho da questão cultural, né? Pode ser uma família cristã em que você tenha, né, ou outros empecilhos. Então,
visando isso, pra você evitar a encheção de saco, falatório e tal, o que você pode fazer? Você, em vez de colocar o seu sangue no selo, diretamente no selo, você coloca como oferenda no vinho, tá? Que vai estar dentro do vinho mesmo, vai ser entregue. Ou você coloca na vela, porque a vela, né, o fogo vai consumir a vela, né, e vai ser entregue do mesmo jeito, tá? Melhor do que, por exemplo, nesse caso, tá? Quem tem altar fixo, como eu, faça no selo, tá bom? Nesse caso, por exemplo, do altar móvel, para essas situações em específico. Aí, você pode dar dessa maneira, tá? Quem tem fixo também pode dar no vinho e pode colocar na vela, entendeu? Mas também tem que aí consagrar o selo com sangue, né? Que é o ideal, tá bom? Então, quem tem altar fixo pode fazer das 3 maneiras, lembrando, né, que o principal aí é gotejar o sangue no selo, tá bom? Como oferenda. Mas você pode fazer também no vinho, né, que é muito legal, e nas velas, né? Eu faço muito pra Lilith, eu coloco na vela, né? E tenho ótimos resultados com ela, tá? Então, você pode fazer as 3, né? Das 3 maneiras, quem tem altar fixo. E pra quem tem altar móvel, né? Pra evitar falatório, pra o selo não ficar todo manchado de sangue, né? Porque vai ficar, porque é assim que tem que ficar, tá? É o ritual demonólatra, tá? Pra não ter falatório, e porque pra vocês que tem esse tipo de problema, né? De alguém entrar e encher o saco e de repente ver o selo cheio de sangue, vai falar, pode até impedir a sua prática. Então, pra evitar isso, coloca só vocês aí nessa situação. Em específico, coloca no vinho ou na vela, tá bom? E vamos lá, pra pessoa que não consegue fazer o altar móvel, você vai colocar o En do Daimon, aliás, todo mundo, né? Acha aí no YouTube, né? Tem vários vídeos do En. Você vai escolher um dia tranquilo, você vai lá, você vai ouvir o En do Daimon, tá? Se você tá nessa situação que não... Você se encontra numa situação de não privacidade, você pode ouvir com o teu fone, tá? Como se estivesse ouvindo música, você vai lá, tranquilo, deitado na sua cama, você ouve o En do Daimon e se conecta a ele, evoca o Daimon, tá? Você vai fazer isso no momento que você estiver tranquilo. Você vai evocar o Daimon, tá? E se de repente, por exemplo, numa oferenda de vinho, tá? Ou de comida, pães, frutas, você vai evocar o Daimon e aí você vai oferecer, você vai falar, verbalizar para o Daimon que você está fazendo uma oferenda para ele, que você vai oferecer algo para ele. Eu estou te oferecendo esse vinho, por exemplo, e ninguém vai saber que aquele vinho é pro Daimon, mas você pode deixar lá um copo de vinho. Você pode deixar lá, tipo, uns pães, umas frutas de um dia pro outro, entende? Pra entregar as oferendas, né? Nesse caso, se você puder, tá? Aí, se for uma casa totalmente chata, uma família totalmente, tipo, você não consuma nem bebidas alcoólicas, né? Não possa dar o vinho, aí o que você vai fazer? Você vai, depois que fizer a evocação, tá? Meditando lá, no mínimo 5 a 10 minutos, evocando o En do Daimon lá deitadinho, você pode combinar em entregar a oferenda pro Daimon num local, tá? Você fala, vou em tal local entregar uma oferenda pra você. E quando você for no local entregar, tá? Pode ser em cemitério, pode ser num parque, tá? Pode ser em encruzilhada. Por que esses lugares são tão visados, tá? São lugares com uma energia, um ponto de fluxo de espíritos muito grandes, tá? E lembra que a gente trata diretamente quem é a linha de frente dos deuses? As legiões, né? Os espíritos, tá? Então tem sempre alguém ouvindo e tem sempre alguém a serviço de alguém, né? Que aí no caso são espíritos que estão nas legiões de deuses, tá? Que fazem parte de legiões aí de deuses, tá? Então, sempre vai ter aí aí o teu pedido aí formalizado para o mundo espiritual, tá bom? E aí, o que você vai fazer? Você vai combinar o local que você vai entregar e você vai lá e você entrega o que você combinou. Combinou um vinho, combinou
entregar, tipo, vela, sabe? E as oferendas que eu falei. Aí você vai lá e entrega, tá? Essa é a primeira opção, pra você, assim, que tua privacidade tá nula nesse caso, entendeu? Ou então você pode fazer também uma segunda via, você entregar a sua energia sexual como oferenda. Que aí é até mais fácil pra você que se encontra nessa última opção, aí, última situação, né? Você vai ouvir o Endodaimon, se conectar a ele, evocá-lo e vai oferecer o teu orgasmo, a tua energia sexual de oferenda ao Daimon. Tá? Você vai verbalizar para o Daimon que aquela oferenda, né, energia sexual está sendo para ele. Aliás, você vai se tocar ouvindo o Endodaimon, evocando. Não só ouvindo, mas verbalizando o Endodaimon. E quando chegar ao orgasmo, vai falar que aquele fluido sexual e aquela energia sexual, né, do seu orgasmo é uma oferenda ao Daimon, tá? Aí você já está cultuando, você já vai estar entoando o En, que é evocá-lo, e dando uma oferenda, tá? É uma maneira discreta, tá? É uma maneira mais simples de culto, mas você está cultuando do mesmo jeito. E também aí, nesse caso, né, nesse último caso, utilizando algo muito poderoso, que é a sua energia sexual, tá bom? Então, gente, esse é o culto demonólatra, tá? Pra você que pode ter um altar fixo, como pra você que pode, que tem aí, né, a dificuldade de ter por conta de N motivos, tá bom? Nossa, esse vídeo ficou extenso pra caramba, mas eu achei essencial fazer esse vídeo. Esse conteúdo tem no meu livro, passo a passo, explicado com mais detalhes, tá? Mas eu também fiz aqui um vídeo caprichado, falando, porque pra você que não pôde adquirir o meu material, não tem problema, tá? Eu explico por vídeo o culto aos deuses, né? O culto demonólatra, para que você também consiga ir na sua casa assistindo os vídeos, fazê-lo, né? Também ter este culto, tá bom? Também poder fazer, tá? E aí, mesmo você que tenha adquirido, também você vai ter duas fontes, né? A detalhada por escrita, né? Que eu escrevi no livro, e também a oral, né? A fonte aqui verbalizada por vídeo. Você pode tanto assistir como ler o material. Quando não dá para ler né, consultar no material, você consulta através desse vídeo do que eu estou explicando, né? E até para poder explicar, né, mais didaticamente o que eu coloquei no livro, tá? Então eu fiz esse vídeo para ensinar já a prática demonolatra, tá? Como eu faço, tá? Lembrando que cada um tem a sua prática demonólatra, como eu falei, tá bom? Então, esse é o vídeo que eu fiz pra vocês. Eu espero que vocês gostem e que vocês cultuem. Essa é a prática demonólatra pra qualquer deus, tá? Depois eu vou fazer um vídeo em específico. Você pode cultuar também Lúcifer dessa maneira, né? Você vai entoar o En de Lúcifer, você vai dar as oferendas específicas para Lúcifer, tá? Tudo dessa maneira. Porém, eu vou fazer um vídeo em específico também de Lúcifer, porque quando você tá cultuando um Daimon, você tem que verificar a sua afinidade espiritual, tá? Que é muito importante, tá? Então, você tem que ter consciência de todo um comportamento. Não dá pra eu cultuar, por exemplo, um Daimon vinculado a energias fortíssimas, por exemplo, vai dar um exemplo, sexuais, se, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem travas nisso. Entende? É incoerente, não é? Sendo que eu posso cultuar outros Daimons com outras potencialidades, entendeu? Que aí eu posso substituir esse tipo de prática, né? Ou, por exemplo, Lúcifer, né? Como eu dei o exemplo. Lúcifer é um comportamento de alguém que quer conhecimento, de alguém aí que tem o seu desenvolvimento, tanto intelectual como espiritual. Então você tem que mudar um monte de comportamento que você vê por aí, né? De imitação, de ser servil. Não adianta a pessoa ser um gado e querer cultuar Lúcifer, tá? Que é a mesma coisa o culto satânico. Não adianta você querer cultuar Satanás, entendeu? E tá cheio de preconceitos, de dogmas, de cultura cristã enraizada, porque é totalmente contrário. Você tem que deixar
essa cultura cristã a todo custo, entendeu? Você tem que eliminar ela de vez, tá? Porque esse é o culto a Satanás. Então você tem que levar várias posturas também. O culto de Lilith, você tem que ter uma postura também, entende? Então você tem que ver a sua afinidade espiritual para ver o Daimon, né, que você melhor se identifica e que melhor tem uma afinidade para cultuar, para suas energias aí irem de encontro uma a outra, tá bom? Então eu farei outros vídeos, principalmente do culto satânico, tá? Da demonolatria para o culto de Satanás. Esse daqui foram demonolatria no geral, tá? Tomem aí o exemplo dos 72 daimons, tá? 72 de milhares, né? E, assim, demonolatria no sentido geral, tá? E depois eu vou entrar no quesito de Satanás, no culto de Lúcifer, de Lilith, tá? Que é específico também, tá? E aí eu vou fazer um vídeo aqui falando só do culto dela. Também é a mesma de todos, é o mesmo modo operandi, né? Que se fala, assim, a mesma maneira de praticar, tá? Porque é demonolatria, tá? É isso, é a adoração dos deuses. É o a entoação, a evocação, tá? Evocação, tá? Porque você está convocando o deus ou a deusa, né? Em específico para comparecer. E as oferendas, entendeu? A reverência, o culto, você adorá-los como um deus. Isso é demonolatria, tá? Que eu descrevi. Mas farei esses vídeos aí específicos para Lúcifer, para Satanás, para Lilith, para poder te explicar também, tá? Esse é um vídeo geral de como você pratica a demonolatria de maneira geral, tá bom? Bom, ficou bastante extenso, mas deu para explicar bastante coisa. Espero que vocês gostem, tá? Boa noite, pessoal.